Bom, vamos lá então para os 9 princípios éticos e a gente vai começar aqui pelo primeiro, comportamento ético, né? Não tem como a gente falar de nenhum princípio se primeiro a gente não tiver esse princípio, né? Se comportar de maneira adequada. E o que a prova ela pode te cobrar? Ela pode te cobrar, por exemplo, mantenha a reputação sólida, ou seja, sem se envolver em prática. Isso é comportamento ético ou é boa fé e transparência? Então a gente vai ter que decorar, aqui não tem jeito. E claro, a gente vai preparar várias questões para vocês, para que vocês tenham a oportunidade de visualizar como pode ser cobrado na prova. Então vamos para o primeiro princípio, o princípio de comportamento ético. O que esse princípio diz? E a gente vai começar a marcar algumas coisas que, consequentemente, a sua prova ela pode te cobrar. Mantenha uma reputação sólida. Então, ó, parte de reputação, a gente está falando de comportamento ético, é como as pessoas vão lhe ver. Então, é uma palavra que você pode associar. Falou de comportamento, a gente está falando de reputação. Super importante, beleza? Ou seja, sem envolvimento em práticas que possam causar prejuízo aos investidores. Então, isso aqui é importante também. Então, você pode... eu vou ter que bater essa meta aqui, então, consequentemente, eu vou fazer algo para bater a meta e vou vender um produto lá para ele de investimentos, mas que não tem a ver com o que o mercado está consolidando, porque minha meta naquele mês é bater aquele tipo de produto. Ou seja, você trouxe prejuízo para ele e não se comportou da melhor maneira possível. Ou seja, você teve ali uma dificuldade, você pode ter num futuro próximo, a sua reputação ali indo por água abaixo. Beleza? Aos mercados financeiros e de capitais, o processo de certificação. A Anbima ou suas instituições associadas e aderente ao código da Anbima. Atue de maneira ética, então é importante, falou de maneira ética e comportamento ético. Mantendo uma postura íntegra. Quando a gente está falando de postura, a gente não está falando aqui novamente da reputação, na forma com qual as pessoas lhe veem, então isso é importante. E condizente com os princípios estabelecidos nesse código e no edital de certificação. Então, comportamento ético está falando de reputação, está falando de postura, está falando de não gerar prejuízo aos investidores. Tudo isso que está marcado, passa a marcar texto na sua apostila, copia, que é importante. Isso pode cair na prova. Beleza? Vamos para o segundo princípio, o princípio da boa-fé e transparência. É um princípio super importante também. Então, ó, ao exercer suas atividades, atue com transparência. Aqui já tem novamente, ó, diligência e lealdade. Isso aqui cai muito na prova do CFP. Então é importante e a gente acredita que pode vir na prova da Anbima também. Então falou de transparência, diligência, lealdade. É princípio de comportamento ético? Não. É princípio de boa fé e transparência. Então isso é importante. Sempre visando aos melhores interesses de investidores e clientes. Então, melhores interesses, nós estamos falando também de boa fé. Olha como é que as coisas mudam. Quando a gente estiver falando de prejuízo ao investidor, é porque você não teve comportamento ético. Primeiro princípio. Como a gente está falando dos melhores interesses dos investidores, boa fé e transparência. Beleza? Então aqui a gente já começa a desenhar um pouquinho o que pode e o que deve cair na sua prova. Então a gente já viu 2 dos 9 princípios e eu espero você na próxima aula.